que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, no versículo 35 em diante. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. E você segue adorando ao Senhor. Glória a Deus, porque Deus está presente aqui neste lugar. Glória a Jesus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem, ou para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal, ou tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos, ainda não tens fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus mais uma vez. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que... eu sei que você já conhece esse texto, até uma criança é capaz de pregar, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se faz nova todas as manhãs. Então todas as manhãs Deus, ele tem algo a mais para falar aos nossos corações. A Bíblia diz que Jesus, ele tem um endereço de agora ir até Gadara, porque lá em Gadara tem um homem que precisa de uma libertação. Jesus, então, depois de ensinar os seus discípulos algumas parábolas, alguns ensinamentos, uma multidão que o acompanhava, Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz assim: olha, vamos atravessar para o outro lado, vamos para a outra margem deste mar. E a Bíblia diz que já estava tarde, quando Jesus, ele deu essa ordem para os discípulos, e a ordem é: vamos ao outro lado, vai. A ordem de Jesus aqui é uma ordem de avanço, é uma palavra de seguimento, de prosseguir. O que Jesus está dizendo para eles é: atravessa o que está na sua frente, passa por cima do que está diante de você, porque eu tenho um propósito em Gadara, eu tenho um endereço em Gadara, e eu preciso chegar neste endereço para operar uma grande libertação. É claro que Jesus não disse o que faria, porque certamente se Jesus dissesse o que faria, dava-se de esperar que haveria uma grande tempestade. Haja vista que sempre que o Senhor tiver um propósito em algum lugar ou com algumas pessoas, vai haver alguns anúncios que vão predizer que algo muito grande está prestes a acontecer. E geralmente o que prediz esses propósitos grandiosos de Jesus é uma grande tempestade. Olha para alguém que está ao seu lado e diga assim: se tem barulho de chuva, se tem barulho de vento, é porque tem um propósito de Jesus por perto. Jesus, ele tem um endereço, ele tem um propósito, e é chegar em Gadara. Então ele dá uma palavra de ordem: atravessamos, passamos. A ordem é de prosseguir, apesar daquilo que está na sua frente. O que Jesus está dizendo, eu já quero abrir um parêntese para dizer, você é capaz de seguir independente daquilo que esteja à sua frente? Há um propósito maior, há uma promessa muito grande, mas também tem um mar para atravessar e talvez uma tempestade. E Jesus está dizendo: você está disposto a seguir tudo isso, a passar por tudo isso? Porque nesta noite a ordem de Jesus é: avança, entra com tua família dentro do barco e atravessa, entra com os teus dentro deste negócio e segue aquilo que Jesus, ele tem dito para você. Pega na mão de alguém que está do seu lado e diga para esse crente: atravessa, independente do que esteja na sua frente, atravessa. Se o mar não abrir, a gente passa por cima, e se não der para passar por cima, a gente passa por baixo. Mas Jesus está dizendo: tua família vai chegar, a tua
Mas a ordem não é tão simples assim. Observa que tem uma multidão com Jesus. E a Bíblia diz que eles, deixando quem? A multidão. Deixando quem? Quem estava ouvindo ele pregar. Quem que eles deixaram? Deixaram quem estava no culto. Deixaram quem estava no culto de ensinamento de Jesus. Jesus deixou eles ali. Henrique, mas não tem lugar para todo mundo? Tem, se você olhar o texto, a Bíblia diz que tinha com ele quem? Jesus. Outros barquinhos. É porque que às vezes para mim ir eu vou ter que deixar algumas coisas, algumas pessoas. Oh meu Deus do céu. O Senhor está falando com alguém. Ou você deixa, ou é você que vai ficar. Você pode dizer isso para alguém bem baixinho, ou você deixa. Não, gente, pode falar, fica com medo não. Fala, ou você deixa, ou é você que vai ficar. Porque para avançar rumo à promessa, eu tenho que entender que eu vou ter que deixar algumas coisas, algumas atitudes, alguns hábitos, alguns gostar. É Jesus dizendo assim: você gosta, você quer, sua carne quer, sua mente quer, você está acostumado, mas você tem orado por algo que o seu comportamento diz totalmente ao contrário. E Jesus está dizendo, estou no culto de família e preciso falar sobre isso. Jesus está dizendo para algumas irmãs aqui: você tem orado para que eu trabalhe no seu casamento, mas você ainda não deixou a mulher rixosa que você é. Provérbios vai dizer: é melhor morar do lado de fora de uma casa do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa. O Senhor está dizendo: a sua família só vai viver promessa se você aprender a deixar esses comportamentos, deixar esses achismos e deixar essas posições. Então tem que deixar algumas coisas e também algumas pessoas. Por quê? Porque Jesus falou para mim ir. E não tem lugar para essas pessoas aqui. Mas meu amiguinho, lembra de Jonas? A Bíblia diz que os marinheiros tiveram misericórdia de Jonas. Irmãos, mas como que eu vou ter misericórdia daquele que não tem dó da própria alma? Jonas não teve dó da própria alma. Desobedecer ao Todo-Poderoso. Aí os marinheiros olharam e falaram assim: não, vamos mais um pouquinho. E a Bíblia diz que a tempestade piorava. Porque se tem propósito de Jesus, olha para cá para você entender. Se tem propósito de Jesus, então é certo que vai ter tempestade. Desobedecendo a ele significa que ela vai dobrar. Então você precisa entender que não adianta tirar as cargas de dentro do barco, como eles fizeram, se o problema era Jonas. Era só tirar Jonas que a tempestade passava. Porque tem gente que não é para estar junto de você. Oh, revere que amarra chega. Se você estivesse entendendo o cuidado de Deus com a sua vida. Tem algumas coisas que não deram certo. E se você tivesse entendido que foi Deus que não deixou. Foi Deus que não deixou esse negócio ir para frente, essa aliança prosperar. Foi Deus que deixou não chegar na tua casa, não sentar na tua mesa, e muito menos sentar na tua cama. Diz o Espírito de Deus: para avançar tem que deixar. E quem quer avançar, deixa. E só vai para a presença de Jesus. Levante a sua mão para o alto e adore a Deus. Estar com Jesus é melhor. E a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco, os discípulos entram no barco. Você conhece a história? Marcos conta que Jesus, ele pegou uma almofada. Jesus pegou o quê? Uma almofada. E ele vai para a popa. A popa está na parte traseira da embarcação. Jesus vai para a parte de trás, pega a almofada, deita-se nela. E Jesus, ele dorme, os discípulos estão à frente, conduzindo a embarcação. E a Bíblia diz que de repente, a palavra de repente significa que entrou na cena de forma inesperada. O que nos assusta, meus pastores, o que nos assusta não é a tempestade, é porque nós não estamos esperando ela. Deixa eu ser psicólogo um segundo. Na minha teologia local lá de casa, deixa eu dizer na minha teologia local, o que nos assusta não é a pessoa que nos fere ou que nos trai, é porque nós não estávamos esperando. Porque tudo que é inesperado nos assusta, tudo que chega do nada. Só que a pergunta é: tempestade aparece do nada? Não. Você vê lá nos Estados Unidos, quando acontece aqueles, como é o nome? Furacão. Quando acontece furacão, de manhã tá 7, à tarde tá 10. Porque tempestade, ela começa aos poucos, mas depende muito da natureza dessa tempestade.
Todas as vezes que uma tempestade ela for diabólica, ela começa aos poucos, porque o diabo não tem capacidade de fazer nada do nada. Tudo é aos pouquinhos, fermentando aqui e ali. Agora, se for Deus querendo te ensinar alguma coisa, a gente vai acordar e antes de orar, já vai ter um problema inesperado. Do nada, entrou na cena, apareceu. Mas eu tenho uma palavra para a sua vida nessa noite, porque o Espírito Santo falou comigo assim: diga para o meu povo que aquilo que eles não esperam, eu já estou esperando. Levante o dedo direito comigo e aponta para alguém e diga: o teu inesperado, diga, o teu inesperado já é conhecido por Jesus. Jesus já conhece, fica tranquilo, Jesus já sabe. Você não está sabendo, mas Ele está dizendo: eu já sei, já tenho resposta, já tenho providência, já tenho maná, eu já quebro o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Você não está sabendo, mas o céu já sabe, o céu já sabe, o céu já sabe. Jesus está dormindo. E a tempestade começou do nada, porque tem coisa que acontece na nossa vida do nada, né, irmãos? Tá tudo tão bem, o homem sai para trabalhar de um jeito, volta de outro. Ou as irmãs também, que dormem de um jeito e acorda de outro. Não sabemos o que acontece ali na madrugada, é um laço que trabalha. Mas às vezes acontece algumas coisas do nada. Ou coisas que está dando tudo certo, daqui a pouco quebra. Do nada, entrou na cena algo inesperado. Isso é o de repente. E a tempestade começa, e os discípulos ficam apavorados, porque não era o mar que estava bravio, mas era o vento que soprava no mar e jogava as ondas do mar dentro do barco. E a Bíblia diz que já estava para se encher. O mar é aquela situação. Olha para cá para você entender. O mar é aquela situação: eu não tenho força para chegar, mas vou aproveitar o embalo que você está sendo provado para te cutucar um pouquinho mais. Você entendeu? Eu vou falar de novo, porque esse silêncio foi de alguém que não entendeu. O mar é aquela situação que chega na nossa vida, de pessoas que não tem força para ir sozinho. Aí está aproveitando que o vento está soprando lá na tua casa, para aproveitar a situação, falar algumas coisas, armar algumas coisas. Mas Jesus está dizendo: eu estou dentro do barco, está agitado lá fora, mas eu estou dentro do barco, está armando lá fora, o burburinho está grande, mas o céu me trouxe para te dizer: eu estou dentro do barco, pode armar, pode soprar, eu estou dentro do teu barco. Levante a mão e diga glória a Deus. Pode armar, pode fazer macumba, feitiçaria, pode falar de mim, Eremaia, canto, Kessia. Jesus está no barco. E a Bíblia diz que aquele que usa de engano na casa do Senhor significa a presença do próprio Deus, não permanece. Pode armar. Levante a sua mão, aponta para alguém e diga: deixe eles armarem. É só o que eles sabem fazer. E nem sozinho sabe, porque precisa do vento para entrar dentro do barco. Está entendendo? A Bíblia diz que os discípulos começam a chamar por Jesus agora, dizendo assim: mestre, não te importa que pereçamos? Como vocês já sabem, perecer é morrer precocemente. Eles estão dizendo assim: Jesus, o Senhor vai deixar a gente morrer antes que vivamos a promessa? Jesus, eu tenho promessa para viver. Irmãos, não dá para lembrar quem prometeu que você tem promessa. Jesus está dizendo: é exatamente porque eu sei o que eu te prometi, que eu estou tranquilo que essa tempestade não te mata. Foi eu que te prometi. Foi eu que disse que você vai chegar. É por isso que essa enfermidade não vai matar. Essa crise não vai te fazer desistir, porque foi eu que te prometi que você vai chegar. É por isso que eu deito tranquilo, é por isso que eu fico em paz, porque eu sei que aquele que começou a boa obra, ele é para a séria. Você tem mão para levantar, ele é fiel para terminar. Deus está dizendo para alguém: o diabo está ameaçando, o diabo está rosnando, mas fica tranquilo, a tempestade não mata, porque eu garanto a tua chegada do outro lado. Jesus não fica tranquilo porque confia em mim. Jesus fica tranquilo porque confia na sua palavra. Lembra quando ele
ele falou a Jeremias, o próprio Deus, e ele falou: o que tu vês, Jeremias? Ele disse assim: Senhor, eu vejo a vara de amendoeira. O Senhor falou assim: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra. Não é a tua visão que é boa demais, é porque eu velo pelo que eu te mostrei. Aleluia. Você está dizendo: aquele que te prometeu garante a tua chegada. Fica tranquilo. Fica tranquilo, você vai chegar aonde Deus quer. Vai acontecer do jeito que você sonhou. Vai acontecer do jeito que você arquitetou. Vai ter alguns balanços no meio do caminho, mas Jesus, ele disse: eu disse que tu ia e ainda estou indo junto com você. Estou dentro da embarcação, está soprando, eu estou junto. O vento está forte, mas eu estou juntinho de você. Jesus está na popa. A popa você já sabe, que é onde fica o... Como é o nome? Leme. O leme. No nosso português é onde fica o volante do barco. A direção. Timão. Jesus está dormindo ali. E eu sei que alguém por aí prega, e eu muito acredito nisso, que Jesus estava em silêncio, mas estava no lugar da direção, e eu creio, mas eu também creio que se ele estivesse do outro lado, e só os discípulos tivessem ido, ele também continuaria tendo poder para fazer. Porque o problema, meu pastor, não é aonde Jesus está, não é a geografia de Jesus, é a geografia da minha fé. O problema não é aonde Jesus está, o problema é onde a sua fé está. Porque ele continua no trono de glória, e se estivesse na terra continuaria tendo poder. E a Bíblia vai dizer que ele está lá, ele está aqui. Meu pastor diz que quando ele fica ele vai, quando ele vai ele fica. O problema não é a localidade de Cristo, o problema é onde eu coloco a minha fé. E quem tem ouvidos para ouvir isso aqui, que ouça. Quem não se importa aonde coloca a fé, não pode reclamar depois de estar vivendo qualquer coisa. Quem coloca a fé em qualquer lugar não pode reclamar de viver qualquer coisa. Não pode. E quando nós falamos de fé, nós não estamos falando de viver de uma forma irresponsável. Eu vou fazer, Jesus paga. Eu vou comprar e chega. Não, não é sobre isso. Essa fé fala de uma certeza. Eu estou comprando aqui, como se eu já estivesse pagando. Esse é o sentimento que o crente que tem essa fé tem. De que já está feito, de que já está acontecendo. Observa que nós acreditamos no médico que nós nunca vimos, e está certo isso. Ele estudou para isso. Igual lá em casa tava uma discussãozinha por causa de meia. Tem que pôr meia no pé dessa menina porque o friagem entra pelo pé. Aí eu falei assim: meu Deus, e agora? Minha mãe fica desesperada se ver a menina sem meia. Já eu estava estudando lá e o médico falou que o pé de fora, ele controla a temperatura do corpo do bebê. Então se tiver quente demais, o pé de fora vai controlar e enfim. E aí eu fiquei: meu Deus, e agora que negócio é esse? A gente acredita em quem? Porque as pessoas falam tantas coisas. Aí eu falei: no final eu vou crer em mim, é minha e está no meu nome, e é isso, vai ficar sem meia. Acabou. Mas olha para cá, o que eu estou tentando dizer é que nós acreditamos em pessoas que nós não vimos, em pessoas que não fizeram nada por nós, e pior ainda, não nos formaram, não nos tirou de onde a gente veio. Você sabe de onde você veio. E aí quando ele faz uma promessa pra gente, a primeira coisa que a gente faz é olhar o cenário, a situação, como se Deus precisasse de um cenário arrumadinho para poder cumprir na minha vida alguma coisa, sendo que é totalmente ao contrário. Deus, ele chega numa casa estéril e diz: vai ser pai de multidão. A promessa de Deus é uma loucura tão grande, é tão linda, que o Senhor está dizendo para alguém: coloca a sua fé em mim, não na realidade que você vive. Coloca a sua fé naquele que falou e não na situação que você vê. E eu estou dizendo para alguém que vai chegar em casa: meu pastor, a situação vai estar a mesma, o marido vai estar do mesmo jeito, o filho vai estar do mesmo jeito, mas Jesus está dizendo: leva e confia na minha palavra. Eu vou acalmar, eu vou endireitar e vou pôr as coisas no lugar. Pega na mão de alguém e diga: assim diz o Senhor. Jesus vai te levar para o lugar da promessa. Coloca a fé nele, coloca a fé nele,
você entende que quem estava no barco, irmãos? Jesus e os discípulos. Quem? Jesus e os discípulos. Significa, pastor Alexandre, meu amigo Jô, presbítero Jô, assim, que barco que tem Jesus também passa por tempestade. Crente que tem vida no altar também passa por tempestade. Quantas vezes eu orei e falei: Senhor, eu tenho uma vida tão posicionada. Senhor, Senhor, eu entrego os negócios que o Senhor manda. Eu vou, obrigado, mas eu vou não querendo, mas eu tô lá. Eu faço o que está acontecendo tudo isso. O negócio não acontece. Senhor, por que está desse jeito? Como se aquilo que eu fosse impediria Jesus de ser o que Ele é. E o que Ele é? Ele é justo e faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Você ainda não entendeu que quem prometeu, prometeu porque tem poder para fazer. Se Ele disse que faria, tranquiliza a tua alma, acalme as murmuração dentro de você, porque Ele é fiel. Quem nunca olhou para aquela irmã ou para aquele irmão e falou assim: fulano é vaso, meu Deus, mas passa tanta prova. Aí o Espírito Santo falou: irmão, se você não pegar isso agora, posso falar isso? Não. Se você não pegar isso agora, não vai pegar mais. Barco que tem Jesus também passa por tempestade. Só não tem tragédia nem corpo para enterrar. Não, perdeu a oportunidade. Vai ter tempestade, mas não vai ter tragédia. Levante a mão, porque assim diz o Senhor: vai balançar, mas você não vai enterrar ninguém, não vai morrer ninguém, não vai para UTI, ela é paracérga, só vai aferir a pressão e vai voltar para casa, diz o Espírito Santo. Nesta noite vai balançar, mas não vai matar, vai ventar, mas não vai sucumbir, vai agitar, mas não vai morrer. Só quem é inconformado, levante a mão e diga glória. Você não vai enterrar, sua casa não vai sucumbir, essa tempestade não vai matar. E não é porque nós somos bons que não vai morrer, é porque Ele falou: vamos para o outro. Jesus se incluiu. Você acha mesmo que Ele diria para você ir sem falar que eu estou indo junto? Ele disse: vamos para o outro. Eles então acordam Jesus. Eles acordam Jesus dizendo: mestre, não te importa que morramos assim, tão cedo, tão precoce? É uma tragédia. Jesus não dirigiu a palavra para eles. Olha para cá, irmãos. Porque quando o desespero é real, irmão, Deus Ele honra. Quando o desespero é real, Jesus não fala uma palavra com quem está no desespero. Jesus vai diretamente no desespero. Jesus não vai falar com o desesperado, Jesus vai falar com o que está causando o desespero. Por que é que você tem que ouvir o que Jesus está fazendo? Por que é que nós queremos ouvir alguém chegar em nós e dizer: eu estou indo lá, ó? Por quê? Jesus, Ele não precisa falar para fazer. Jesus, Ele faz, ainda que você não esteja sabendo. É por isso que Jesus, Ele não fala com os discípulos, porque o desespero deles era real. Porque o que Jesus não se agrada é de um desespero fingido, forçado. Eu não estou diminuindo a sua dor, mas será mesmo que você está passando prova? Será mesmo que o barco está afundando tanto assim? Será mesmo que está tudo quebrado? Olha que você está com o barco inteiro, tem gente que está pela metade só com o remo. E a família cruzou o braço e disse: vamos ver a crente fazer alguma coisa. Será mesmo? O Espírito Santo está dizendo: eu honro um desespero real. É por isso que Jesus, Ele não fala com os desesperados, Ele vai no motivo do desespero. Vento, se cala, mar, te acalma, e tudo fez-se uma bonança. Aí os discípulos sentiram um temor. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A minha resposta de Jesus: ainda não tendes fé. Porque aquela tempestade Jesus queria provocar nos discípulos fé. Nós não produzimos nada na calmaria.
Você está entendendo o que Deus está falando com você? Ninguém amadurece sem passar por luta nem por prova. Ninguém amadurece sem passar por uma situação difícil. E hoje, se você passar por algo ainda pior, tudo que você já passou te deu experiência e estrutura para dizer: vai ficar tudo bem, eu não vou me desistir. Porque Jesus estava esperando que os discípulos tivessem fé. Para você dar um glória a Deus bem bonito nessa noite, Jesus estava dizendo para os discípulos e Ele está dizendo para a gente: agite a sua fé, que eu acalmo a tempestade. Movimenta isso que está aí dentro de você, essa energia positiva que o mundo diz, essa vibe, essa luz que o crente tem. Jesus está dizendo: agite a sua fé, que eu acalmo a tempestade. Dá um grito de fé, que eu faço a tempestade fazer silêncio em teu favor. Então levante as duas mãos, porque o céu está dizendo: vai, ó Camacia, enquanto a sua fé estiver em ação, a tempestade vai parar e vai bater. Você não vai morrer, essa tempestade não é para a morte. Jesus só quer que nós tenhamos fé. Para mim orar, meu pastor, devolveu o microfone. Você não é obrigado a crer, mas eu acredito que o mar e o vento, se pudesse falar na hora da pergunta, eles diriam: esse? Quem é esse? Esse é quem disse haja. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a onda olhou para cima e o vento olhou para a onda e disse: esse aí é aquele que foi a primeira voz que escutamos quando disse: haja separação entre o que é Keb e Acanto, Kemahai. O que eu estou tentando te dizer, e aqui eu espero que você dê um pulo da cadeira e dê glória, é que quem anda com o dono de tudo não precisa ter medo de nada. Quem anda com aquele que criou tudo não precisa ter medo de nada. Levante a sua mão e adore a Deus. Fique de pé. Você não precisa temer, porque você anda com o dono de tudo. E aquele que faz tudo está com você. Vou fazer mais uma oração, e antes de orar, eu quero que você traga o seu pedido aqui diante do altar do Senhor. Pode deixar aqui, porque aquele que manda em tudo está dizendo para você: não precisa ter medo de nada. Você pode pegar na mão de alguém, se você conseguir, se você puder, e diga para essa pessoa: aquele que manda em tudo está te dizendo: fica tranquilo, não precisa ter medo de nada. Vamos, pode trazer seus pedidos aqui. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Venha adorando ao Senhor, porque aquele que é fiel, Ele é poderoso para realizar. Oh, glória, irmão. Irmão, fica aqui, irmão. Você fica aqui, o resto pode trazer, deixa. Se Jesus mandar você ficar, fica aqui, Santinho. Isso. Vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Fica aqui, irmã de Deus. Isso. Traz o seu nome. Que amarração. Glória a Deus. Oh, aleluia. Diga para ele. Faça essa oração. Diga: fecha os olhos. Fecha os olhos. Será que eu vou merecer? Já
Diga!